Eu gostaria de agradecer o convite, já me desculpo antecipadamente, eu estou me recuperando de uma sinusite, de uma semana bem puxada de plantão, então é possível que eu tenha alguns acessos de tosse no meio. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito do GRAAC, como a gente chegou na ferramenta da 2M para avaliação do desempenho médico. Então, o GRAAC, eu não sei se todos conhecem, é o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, é uma organização não governamental, foi fundada em 1991 e é resultado de uma aliança entre a universidade pública, no caso a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, várias instituições privadas, a comunidade organizada, e foi feita exatamente para isso, para ajudar o Brasil na luta contra o câncer pediátrico, que a gente vê... Tem o apontador... Pronto. Que nos países de baixa renda, inclusive o Brasil, a sobrevida do câncer é muito inferior ao que a gente tem hoje nos países desenvolvidos, que ultrapassa 85% de sobrevida. Então, para melhorar esse gap na sobrevida, que a instituição foi fundada e é o nosso principal objetivo. Então, um pouquinho a respeito da nossa linha do tempo, a fundação, como eu falei, foi em 1991. Antes desse período, existia o setor de oncologia pediátrica, dentro do departamento de pediatria da Escola Paulista de Medicina, então, lá no Hospital São Paulo, e eram apenas 5 leitos, que eram divididos entre a hematologia e a oncologia pediátrica. Eu fiz residência nessa época, então eu vivi pessoalmente essa situação, uma situação bastante precária. Em 1991, foi alugada e aberta uma casinha, e, inicialmente, a oncologia ficava no andar de baixo da casinha, no andar de cima era um sobradinho, bem simplesinho, o andar de cima era feita a diálise peritoneal. A diálise se mudou, a gente ficou com os 2 andares, alugou uma segunda casinha, e aqui são as 2 casas. Bem no comecinho, essas casinhas eram utilizadas para se fazer quimioterapia ambulatorial. Com a ajuda de vários doadores privados, mas principalmente do MEC Dia Feliz, o terreno de 5 dessas casas foi comprado. Em 1998, foi fundado o nosso primeiro prédio do hospital, que é o Instituto de Oncologia Pediátrico. E esse hospital foi crescendo de forma bastante rápida, de forma que, em 1999, se inaugurou o serviço de transplante de medula óssea, que já tem hoje, essa é a foto dos 500 transplantes, a gente tem mais de 600 transplantes contabilizados. Em 2004, a gente recebeu o nosso primeiro tomógrafo. No ano seguinte, nosso primeiro aparelho de ressonância magnética. Hoje, a gente já trocou o primeiro tomógrafo, nós estamos recebendo o segundo aparelho de ressonância magnética. Em 2013, um segundo prédio foi fundado num terreno adjacente, que foi doação da prefeitura. E, nesse prédio, foi instalado a radioterapia, que até então nós não tínhamos. E, em 2015, nós abrimos um novo centro cirúrgico com uma brain suite, então, os pacientes são operados, e, no meio do ato operatório, depois eu tenho uma foto que dá para ver melhor, o cirurgião faz uma ressonância magnética com o paciente aberto em mesa, e ele consegue ver se a ressecção tumoral foi completa ou incompleta e consegue voltar a campo. Então, é uma tecnologia bastante moderna e bastante pioneira na nossa área. Então, a missão do GRAAC é garantir à criança e ao adolescente com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. E todas as nossas ações são baseadas nessa missão. A gente também tem uma visão, que é ser reconhecido como um centro de referência em oncologia pediátrica, e os nossos valores que aqui estão. Nós temos também o nosso mapa estratégico, e aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do hospital, esse daqui é o prédio antigo, que a gente fala, o prédio azul, porque ele é de tijolinho azul. Esse é o prédio novo. Então, o antigo tem 8 andares para cima, mais 2 subsolos. O novo, 6 andares para cima, mais 3 subsolos. A fachada do prédio antigo, que fica na Rua Botucatu, a unidade Pedro de Toledo, que fica na Rua Pedro de Toledo. Então, nós temos, atualmente, 6 leitos de observação no pronto atendimento, mais 2 de isolamento. E isso, que foi aberto em 2014, já está totalmente subdimensionado, a gente precisa aumentar esse tamanho.
Leitos de atendimento ambulatorial, consultórios de atendimento ambulatorial, nós temos 19. Essa é a nossa quimioteca, que é onde os pacientes recebem quimioterapia, não mais nas cadeirinhas, na época do Hospital São Paulo, mas em poltronas bastante confortáveis. Mas, novamente, a gente já sente falta de uma quimioteca maior. A nossa brinquedoteca, que foi doada pelo Instituto Ayrton Senna e foi uma das primeiras brinquedotecas do Brasil. Ela é usada até hoje como benchmarking para outras brinquedotecas. É um ambiente muito acolhedor, bastante lúdico, que é utilizado muito como sala de espera. Nossa sala de procedimento ambulatorial, oncologia pediátrica, precisa de muitos procedimentos ambulatoriais para coleta de mielograma, biópsia de medula óssea, coleta de líquor, exames de fundo de olho. Nosso centro de reabilitação, a radioterapia, com um aparelho bastante moderno, que foi fundado em 2013, como eu disse. Aqui uma amostra dos nossos leitos de internação. Essa é a nossa unidade mais nova até o momento. Em março do ano que vem, a gente vai inaugurar uma outra unidade de internação. A terapia intensiva, o centro cirúrgico, e essa é a ressonância que é feita, que é o aparelho da ressonância, e o cirurgião consegue ver. E tem essa sala, deu um trabalho gigante para fazer, porque tinha várias especificações técnicas para ser possível fazer a ressonância. Teve, inclusive, que mudar o tamanho do piso, das paredes, o revestimento. Foi bastante trabalhoso. E nós temos, dentro do nosso serviço, um laboratório de hematologia, que faz todos os nossos hemogramas e mielogramas, imunofenotipagens, o laboratório de congelamento de medula óssea e um laboratório de genética e biologia molecular. Todos os outros serviços laboratoriais a gente utiliza do Hospital São Paulo, então, culturas, sorologias, exames de bioquímica. Nós temos uma agência transfusional, que não é um banco de sangue, mas ela recebe os hemocomponentes dos bancos de sangue que nos fornecem, eles armazenam e eles fazem aqui coletas de aférese, especialmente para os pacientes doadores de medula óssea, no caso de células-tronco periférica. Nosso setor de diagnóstico por imagem. E nós contamos com a Casa Ronald McDonald, que é nosso parceiro desde o começo do projeto, que tem essa casa que é maravilhosa, que fica no Planalto Paulista, e que a gente, graças a esses leitos, a gente consegue dar alta precoce a vários pacientes, muitos deles de fora de São Paulo e outros que estão na Grande São Paulo, mas que moram muito longe, né, e o transporte para as suas residências seria muito prejudicado devido à náusea, vômito, a dificuldade de pegar transporte público. Então, aqui fotos da Casa Ronald, bastante adequado. E nós temos um outro prédio que fica na Avenida Sena Madureira, que é o prédio de desenvolvimento institucional, porque o GRAAC é uma instituição que atende 90% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, apenas 10% dos pacientes são provenientes da saúde suplementar. Então, a gente tem um déficit operacional bastante grande, que é coberto pelo desenvolvimento institucional, por meio de campanhas, por meio de doadores. Então, aqui vocês estão vendo, em 2017, nós tivemos 319 mil pessoas e empresas ativas, né, que fizeram pelo menos uma doação. A média mensal foi de 98 mil doações, totalizando mais de 44 milhões por ano. Nossa receita, nosso orçamento é de 100 milhões anuais, então é bastante elevado para quem trabalha com, prioritariamente, o Sistema Único de Saúde. Com tudo isso, a gente conseguiu ter uma sobrevida de 70%, que não chega aos 85% dos países desenvolvidos, mas está bem acima da média brasileira. Então, a gente conseguiu, com todas essas ações e com a ajuda das empresas, dos doadores, subir daqui para cá, mas nós ainda temos um gap na sobrevida. E como nós vamos fazer para suprir, né, para alcançar os países em desenvolvimento? A gente quer dar realmente um salto na qualidade. E a gente tem falado de qualidade desde 2012. Né? Eu e a Cida, que estamos aqui, somos umas das
fundadoras, assim, do primeiro grupo que começou a se reunir e falar de qualidade. Nós não tínhamos nenhuma certificação no hospital até 2017. A gente começou a se reunir, buscar as agências certificadoras e estudar dentro da nossa instituição qual seria o melhor, e decidimos partir do absolutamente zero. A gente não tinha nem ONA nível 1 para a Joint Commission International. Foi, eu acho que toda vez que eu falo isso, eu acho que a gente foi louca, né? Mas, na época, a gente achou que conseguiria. Então, nós trilhamos todos esses caminhos até que, de fato, nós fomos acreditados pela Joint Commission em março de 2017, né? Teremos a reacreditação em 2020. Foi um processo bastante gratificante, todo mundo da instituição se envolveu bastante, porém, nós ficamos com algumas lições de casa, né? Nós ficamos com 3 itens não conformes, e um desses itens era a respeito da avaliação do corpo clínico. Todo mundo tem esse? Ainda bem, né? Tá. Nós ficamos a gente criou um método de avaliação bastante caseiro, com planilhas Excel, deixamos a nossa secretária completamente desesperada, ligando para os médicos, pedindo certificado, pedindo documentação. Então, nós passamos em vários dos elementos de mensuração, mas a gente não conseguia comparar o nosso staff com os demais. Eu vou explicar o motivo. E também a gente não tinha esse benchmarking externo que eles queriam. Então, exatamente por isso, a gente falou, como que a gente vai fazer isso? A gente tentou por várias vias e não conseguiu, até que nós encontramos a ferramenta da 2IM. E, olhando o nosso organograma, a gente tinha um superintendente administrativo financeiro que falava, nosso hospital tem 49 leitos, mas ele falava que é como administrar um hospital de 300, porque é um hospital pequeno, é uma instituição enxuta, porém muito complexa. A complexidade é muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sozinha ocupo todos esses quadradinhos aqui. Eu sou da pesquisa clínica, eu sou a médica responsável pela qualidade, eu atendo os pacientes com tumores renais, tumores hepáticos e osteocytose, e a gente faz um job rotation de diretoria clínica. Eu era diretora na época da acreditação, agora fiquei 2 anos sem ser, mas volto ano que vem na vice-diretoria, e provavelmente nos 2 anos subsequentes como diretora novamente, porque nós temos poucos médicos no staff. Então, por isso a gente faz essa rotação. Então, a gente assume, ao mesmo tempo, todos nós, cargos assistenciais, cargos de pesquisa e cargos de administração. Ainda esqueci o CEFORT, que é a clínica de fora de tratamento. Então, nosso corpo clínico é bastante enxuto. Nós temos apenas 114 médicos, sendo que 22 deles são residentes, então é uma população móvel, né? Os residentes de oncologia ficam 2 anos, obrigatoriamente, um 3º ano opcional. A maioria deles opta por fazer o 3º ano. Apenas 43 médicos contratados CLT, que são basicamente os oncologistas, os intensivistas. Estou esquecendo alguém. Os oncologistas, os intensivistas, aí, por exemplo, a médica da agência transfusional, a médica do trabalho, alguns poucos. 49 médicos que são pessoas jurídicas, e, entretanto, nós temos 21 especialidades diferentes dentro da nossa instituição. 9 delas têm apenas um médico. Então, a médica da agência é única, nós temos apenas uma cardiologista, nós temos apenas uma infectologista. Então, é muito difícil você comparar, porque não tem outra pessoa com quem ela se comparar. E, apesar de nós termos 9 oncologistas, 8 deles fazem especialidades diferentes. A única especialidade que tem 2 médicos é a neuro-oncologia, porque é uma especialidade com muitos pacientes e bastante complexa. Então, só para dar o exemplo do que a gente sofreu na época de fazer a comparação e fazer o benchmarking, um dos carros-chefes da nossa instituição, especialmente devido ao Dr. Petrilli, que é um dos fundadores do GRAAC, e se dedica muito ao estudo de tumores ósseos. Então, um dos carros-chefes é o osteosarcoma. E, na literatura mundial, o osteosarcoma é isso daqui. A sobrevida é 55%, 60%, no mundo todo. Por outro lado, pronto,
A gente tem tumores como o tumor de Wilms, que eu cuido, que a sobrevida é essa. E é essa também no mundo todo. Então, essa é a nossa sobrevida e também é da literatura. Como eu vou comparar uma sobrevida de 50 com uma de 90, sendo que isso é, de fato, o esperado? Foi aí que nós encontramos a ferramenta, eu conversei com o Dr. César, expliquei a nossa dificuldade, e ele falou, não, a gente consegue ajudar vocês a implantar essa avaliação do desempenho do corpo médico do GRAAC. Então, essas foram as fases de implantação. Nós estamos aqui agora, né, não terminamos. Então, começamos com a validação de processos e dados, as definições e modelagens, e agora estamos fazendo a implantação com os avaliados. E a gente está superando desafios constantes. O Jovaldo já foi lá para várias discussões e reuniões acaloradas. A gente sempre agradece a ajuda de alguém que entende melhor da ferramenta do que a gente. E a gente saiu dessa planilha, que é a planilha Excel que nós mostramos para os avaliadores da Joint Commission, que tinha diversos indicadores. Opa. Isso. Diversos indicadores, mas nem todos valiam para todos os médicos, obviamente. Tinha um, por exemplo, preceptoria de residente de cancerologia. Só tem um preceptor, e só pode ter um. Então, só um ganhava esses 15 pontos e ninguém mais tinha a possibilidade de ganhar. Então, isso foi uma coisa que a gente conversou muito quando começou a implantar o sistema da 2IM, para fazer isso de uma forma um pouco mais justa. Por exemplo, aderência ao protocolo assistencial de febre e neutropenia, que a gente queria muito utilizar esse indicador, que é de extrema importância para a gente, mas só... No fim, não conseguimos colocar, porque só compete ao médico que está prestando o primeiro atendimento, que, no caso, é o residente. E esse é o médico que a gente não está avaliando. Então, foi muito triste para a gente tirar esse indicador, mas a gente viu que não dava para avaliar o corpo clínico baseado no primeiro atendimento que é prestado ao residente. E aí tem vários outros que eu vou falar. Como todo mundo já falou, vocês conhecem bem os domínios, né? Tem o domínio da efetividade, eficiência, estrutura e a satisfação e experiência do paciente. Particularmente para esse último, satisfação e experiência do paciente, a gente já tinha instalado um serviço de saque, que começou por volta de 2015, 2014. Então, o SAC é um formulário que o paciente pode preencher a qualquer momento, ele está disposto em várias localizações do hospital, e também ele é coletado ativamente para todos os pacientes internados. Então, tem 2 dias da semana que a pessoa responsável pela ouvidoria vai de leito em leito coletando a opinião dos pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente já tinha, graças a Deus, não deu tanto trabalho. Nós decidimos não avaliar todos os 114 médicos, porque tem alguns que prestam um serviço muito pontual, ambulatorial. Por exemplo, nós temos uma médica geneticista clínica que vai atender uma vez por semana, quarta-feira. Ela faz 4, 5 atendimentos, e é muito difícil você medir a efetividade desse atendimento. Da mesma forma, a gente tem uma equipe de endocrinologia que atende 2 vezes por semana, mas a gente não tinha um bom indicador. Nós focamos, então, em 70% do corpo clínico, que é o corpo clínico que atua assim, de forma muito intensa dentro do hospital, inclui todos os celetistas, todos os cirurgiões, todos os intensivistas e todos os anestesistas, e os médicos radiologistas que dão os nossos laudos. Então, são 81 médicos em 13 especialidades, e nós temos 56 indicadores, sendo 36 de efetividade, 12 de eficiência, 7 de estrutura e aquela pesquisa de satisfação do paciente. Então, essa é a carinha do site, quando a gente abre, né? Só para mostrar, o Jovaldo falou que nossa modelagem já é uma das mais complexas que a 2IM tem, porque a gente fez uma modelagem diferente para cada um dos 8 oncologistas. Como eu falei, só a neuro-oncologia pediátrica, que tem 2 médicos, o resto, cada um tem a sua própria modelagem, visando a sobrevida da sua especialidade. Eu trouxe aqui um dos exemplos para mostrar o grau de complexidade que a gente quis fazer. Então, eu trouxe o exemplo da doutora Eliana, que é uma médica que se dedica a várias neoplasias, mas muito no neuroblastoma e rabidomilsarcoma.
e eu não sei se tem alguém que é oncologista e que conhece, né, a área, mas são patologias que não tem como você falar sobrevida, por exemplo, de rabdomiossarcoma, e você dá um número, porque os estadiamentos que a gente recebe aqui no Brasil são muito mais avançados do que, por exemplo, num país desenvolvido. Nossa população é outra. Então, a gente fez por grupo de risco. Desculpa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a sobrevida do grupo clínico 1, grupo clínico 2, grupo clínico 3 e 4. E é tão difícil fazer isso que a gente pode ver que, embora ela esteja aqui no amarelo, então a sobrevida não foi tão boa no grupo clínico 3, com 45% a 52%, aqui, ó, no 4, só o fato de estar acima de 30% já está bom, porque é muito diferente a sobrevida em cada uma dos grupos clínicos ou do estadiamento. Então, isso demorou 1 ano para a gente sentar com cada oncologista, com cada médico, e falar o que você quer usar de indicador na sua área, ele reconhecer o que ele quer usar, ele achar um artigo da literatura para servir como benchmarking, e a gente nunca usou nenhum artigo da África ou da Ásia, sempre dos países desenvolvidos, porque é com eles que a gente quer se comparar, e a gente criar essa modelagem. Finalmente, a gente chegou nessa carinha. Então, hoje em dia, a gente tem avaliação pessoal, né? Peguei, no caso, o grupo. A avaliação dela é a mesma do grupo dela, porque ela é a única médica do grupo. E a gente tem, assim que abre a página, né, começa com os indicadores de pior pontuação, e eu vou falar um pouco, porque produção técnica para a gente também tem sido um problema. Produção técnica, o pior da sobrevida do grupo 3, e depois os demais. E aqui é um resumo, né, dos indicadores por domínio. Não está indo. Pronto. O que a gente pretende agora, começando janeiro, é imprimir. Isso daqui é o scorecard de cada médico, dá para ele avaliar, ver se tem alguma coisa que está diferente do que ele esperava, corrigir, caso tenha alguma diferença. Isso vai para o diretor clínico e diretor técnico. Ele vai assinar, e isso vai para o prontuário de cada médico, e a gente vai continuar com essa avaliação anual e, obviamente, melhorando a cada ano. Então, nós estamos exatamente nessa fase, e eu gostaria de falar um pouco da nossa dificuldade, porque talvez sirva para os demais, ou talvez vocês possam ajudar a gente. Então, a primeira dificuldade que eu acho que a gente teve foi equiparar a linguagem, né? A linguagem médica com a linguagem de tecnologia de informação. Eu acho que foi o nosso primeiro obstáculo, em mostrar por que era tão importante para a gente que cada um mostrasse a sua sobrevida, porque essa é a nossa missão principal. Nós superamos essa fase, agora eles entendem exatamente o que a gente quer. Depois, escolher esses indicadores individualizados, né, sentar com cada um dos médicos, cada um desses 80 médicos foi falado individualmente, pedir para eles levantarem literatura, e a gente falava, a gente quer que você fale o que é importante para você, o que você acha que mostra que você é um bom médico e faz um bom serviço. Então, não foi uma coisa pasteurizada e padronizada de outras instituições, porque eu acho que a gente tem características muito únicas. Depois, coletar esses indicadores, quer dizer, o fato dele ter escolhido e a gente achar bacana e colocar, nem sempre funcionou. Na hora da coleta, nós tivemos dificuldade. Então, nós tivemos, por exemplo, vários indicadores que eram bacanas para coletar para os anestesistas, como passagem de plantão do centro cirúrgico para a UTI. Tem um formulário, é muito organizado, é muito bonitinho, a gente queria usar isso. Ou o preenchimento do formulário da anestesia. Então, a chefia concordou, a gente da qualidade concordou. Na hora de implantar, a gente percebeu que tinha um contingente enorme de anestesistas que não atuavam no centro cirúrgico, que são os anestesistas que fazem a sedação para o CDI, para o Centro de Diagnóstico por Imagem, e os anestesistas do procedimento, eles nunca passam plantão para a UTI, porque eles estão ambulatorial. Então, agora, assim, nos 45 do segundo tempo, a gente falou, esse indicador não serve para todos os anestesistas, porque um contingente muito grande não vai nunca fazer o preenchimento do formulário, porque são anestesias de 30 minutos, 20 minutos para um simples exame de imagem. Então, o indicador foi mudado bem recentemente,
ao invés de ser um indicador quantitativo, é um indicador qualitativo, que está sendo implantado, né, Cida? Outra dificuldade que a gente estava tendo é estabelecer a periodicidade dos indicadores. Tivemos uma reunião bem recente também, porque várias coisas que nós queríamos fazer mensal não estão funcionando, e outras a gente viu que o melhor é fazer realmente anual. Uma das dificuldades são os indicadores que dependem do currículo Lattes, porque, embora a gente atue num hospital ligado à universidade, muitos dos médicos não têm currículo Lattes, a gente está pedindo para todos colocarem as informações no Lattes, atualizarem essas informações e fazer o acompanhamento dessa avaliação que vai ser feita a partir do ano que vem. Então, falando especificamente do Lattes, muita gente está zerando exatamente nessa produção técnica, e a gente foi ver o motivo, porque a gente tem pessoas com livre docência que está gerando na produção técnica, como o exemplo da doutora Eliana, que é uma médica muito graduada, muito conhecida, é docente do Departamento de Pediatria, e a gente foi ver o porquê. E a gente percebeu que, na produção técnica, entre entrevista, mesa redonda, programa e comentário na mídia, e, embora a gente faça até bastante isso, mais do que a gente gosta, porque o GRAAC é uma instituição que precisa de divulgação, então, todo mundo participa de ações. Agora, recentemente, teve o Dia Nacional de Combate ao Câncer, o doutor Petrilli foi no Bom Dia Brasil, teve gente que deu entrevista na ESPN, e por aí vai. Ninguém colocava isso no Lattes. Ninguém alimentava o Lattes com essas informações, porque, assim, médico acha importante publicar trabalho científico. Trabalhos técnicos, a mesma coisa. As pessoas não colocam nessa abinha os trabalhos técnicos, acabam colocando na produção científica. E os cursos de curta duração, eu acho que faz muito pouco, a gente dá muito mais aula em congresso do que promove um curso de curta duração. Então, essa é uma coisa que a gente quer manter, porque a gente quer que as pessoas coloquem, principalmente essa parte da mídia, que é uma parte que os médicos saem correndo, nunca querem fazer, mas a gente tem que fazer para ajudar a instituição. A gente quer manter esse indicador e a gente quer incentivar que as pessoas alimentem o Lattes com ele. Com relação aos planos futuros, né, nós queremos, como eu falei, terminar a avaliação de 2018 em janeiro de 2019. A gente quer expandir de 70% para 100% do corpo clínico. A gente quer fazer uso de todas as ferramentas do sistema. Então, tem várias ferramentas que nós não utilizamos, por exemplo, essas daqui, que são ferramentas do gestor, que são bastante... Eu estava fuçando e eu vi, são coisas bastante interessantes, e a gente quer incentivar que os gestores se utilizem. A gente quer implantar uma cultura de avaliação de desempenho, que eu acho que está ficando cada dia mais forte, valorizar o bom desempenho, que não seja de forma financeira, mas na forma, como foi mostrado, né, pela palestra do Moinhos de Vento, visando a melhoria contínua, a recertificação da JCI em 2020, mas, mais do que tudo, visando isso, né, que é o nosso objetivo, que é garantir à criança e ao adolescente com câncer, dentro do mais avançado científico, o direito de alcançar a chance de cura, a mesma chance de cura que ele teria se fosse uma criança norte-americana ou europeia. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade e a ajuda que a equipe da 2IM tem dado para a gente nessa trajetória, nem sempre lisa, mas muito, eu acho que, no fim, muito gratificante. Obrigada. Então, novamente, nós vamos abrir os 10 minutos de pergunta para os senhores. E também, se eu interromper, me desculpe, mas o nosso tempo... Eu queria também... a 2IM está transmitindo online por YouTube esse fórum. Temos dezenas de pessoas assistindo, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comunicar que nós faremos regionalmente. Temos 4 programados para 2019. Começaremos com Santa Catarina. Em abril vamos ter, e durante o ano também vamos percorrer outras regiões para existir essa troca de experiência. Podem ficar à vontade para as perguntas, então. Obrigada pela excelente apresentação. Eu sou de Sorocaba, sou Nori, sou enfermeira da qualidade, lá do Hospital Unimed Sorocaba. E a gente também está nessa trajetória, galgando rumo à JCI, né? E eu vi na sua linha do tempo, né, que vocês começaram em 2012 com o processo de qualidade, e o ano passado que vocês conseguiram a certificação.
Eu vi que o SQE foi para vocês meio áspero, né? Na hora da leitura do relatório. E, além disso, o que você tem para passar para nós, que nós estamos no terceiro ano, né? Terceiro ano. Não que a gente já tentou, a gente está nesse processo já no terceiro ano, ainda em 3 anos. E eu queria saber se você tem alguma coisa para passar para nós em relação a isso, na certificação mesmo, o que você teve mais de dificuldade na implantação, além do SQE, que foi, no final, apontado, de dificuldade na parte de treinamento médico junto com a avaliação, que isso a gente está tendo um pouco, está patinando ainda. Eu acho que dificuldade, né, Cida, nossa gerente da qualidade, a gente teve em várias áreas. Talvez a mais espinhosa tenha sido de infraestrutura. O bom da infraestrutura é que demanda, basicamente, recurso, dinheiro, então deram um gás no final e conseguiu suplantar. Essa parte de avaliação médica, para a gente, foi muito difícil por conta da particularidade do nosso serviço. Então, muita gente, nós tivemos a consultoria do Einstein, que foi bastante importante para nós conseguirmos, mas, quando eles mostravam os indicadores deles de avaliação de desempenho, era completamente diferente do que a gente queria. E, além do Einstein, nós visitamos diversas instituições e eles colocavam, por exemplo, tempo de internação, que é um indicador muito usual. O Einstein, por exemplo, usa muito produtividade, então, quantos pacientes o médico interna, porque é um hospital com fins lucrativos, então é completamente diferente. Mas, num serviço de oncologia, não dá para comparar, por exemplo, a gente tem pacientes internados há mais de 2 anos, que são pacientes com tumor de sistema nervoso, que tiveram sequelas e não conseguem ter alta. Então, não dá para comparar quem interna para colocar um catéter, um portocat, que é uma internação do hospital dia, com um paciente que tem um tumor extenso de sistema nervoso, que vai precisar de traqueostomia, gastrostomia, reabilitação. Então, a gente não podia usar isso para comparação. Então, a coisa mais espinhosa para a gente foi comparar o corpo clínico interno, porque tem essa particularidade. Para treinamento, não foi, eu acho, que tão difícil quanto isso, porque o corpo clínico é muito pequeno e é um corpo clínico fechado. Eu imagino, toda vez que a gente faz isso, a gente se queixa, a gente fala, imagine um corpo clínico aberto, deve ser 1000 vezes mais difícil, muito mais difícil. Nosso corpo clínico é fechado, os nossos profissionais são muito engajados com a instituição. Eu acho que todo mundo veste muito a camisa da instituição e tem realmente a missão, a visão e os valores dentro de si, porque, por outro motivo, não teria porque a pessoa trabalhar no GRAAC, né? Os nossos profissionais podem trabalhar em qualquer outra instituição, ganhando muito mais. Então, as pessoas são, de fato, engajadas. Mas nunca é fácil você implantar, eu acho, que uma cultura da qualidade. E principalmente porque nós saímos do zero e quisemos direto a Joint Commission, quando a gente começou a fazer as entrevistas, e a gente foi entrevistando todas as acreditadoras, a gente falou, nossa, a gente quer essa, porque essa é a que vai, parece que, alcançar o hospital como um todo. A gente não queria fazer uma acreditação, por exemplo, de um laboratório ou do centro cirúrgico, porque o nosso paciente ele passa por tudo. Né? O nosso paciente sempre passa pelo ambulatório, em algum momento ele vai fazer procedimento, em algum momento ele vai fazer quimioterapia. A gente queria modificar o hospital como um todo. Então, eu acho que a nossa dificuldade foi implantar a cultura da qualidade, fazer essa comparação, esse benchmarking, comparar os profissionais entre si, que foi muito difícil. A parte de infraestrutura, nós tivemos dificuldade, mas conseguimos superá-las no final. Mas eu acho que, para um hospital aberto, as dificuldades são piores, com certeza. Agradeço. Obrigada. Quero entregar uma lembrancinha do desenho. Muito obrigada.